Fala galera, eu sou o Igor Alexandre e está começando mais um vídeo do Jovem Seminarista. Vem com a gente! Então, hoje nós vamos tratar de um assunto que está cada vez mais comum na nossa sociedade, que é o politicamente correto. O que é o politicamente correto? A Bíblia aprova o comportamento politicamente correto. Nós vamos defini-lo e nós vamos traçar uma oposição ao amor bíblico, que é a contraposição do politicamente correto. O politicamente correto consiste em não dizer nada para alguém que contraria a sua posição ou a sua opinião sobre determinado assunto. Ele surge na década de 70 nos Estados Unidos da América através da inserção, da circulação de grupos que antes não estavam em determinadas esferas da sociedade. Qual o problema do politicamente correto? Hoje ele tem funcionado tão somente como um objeto de censura por parte de alguns meios sociais e de alguns pensadores. O exemplo claro de um pensamento politicamente correto é quando omitimos alguma opinião que reprove alguma ação ou algum comportamento de pessoas na sociedade. Um exemplo do politicamente correto é quando emitimos uma opinião, por exemplo, contrária à prática homossexual. Nós somos tidos pelo politicamente correto como homofóbicos. E bem sabemos que a definição de homofobia é aversão ou ódio contra o homossexual. E não uma discordância comportamental, uma discordância de opinião acerca do seu comportamento. E ele também tem sido colocado e tem sido posto na sociedade como sendo uma forma de amor. Se você ama, você concorda com tudo que uma pessoa faz, o que não é verdade. Então, o politicamente correto tem sido usado como prerrogativa para apoiar todo e qualquer tipo de abominação. Vale tudo em nome do amor. Como, por exemplo, o que nós temos conhecido como poliamor, que consiste na prática de relacionamentos íntimos simultâneos, contando com o consentimento dos envolvidos. Eu conheço isso como poligamia, mas tudo bem. Todos esses comportamentos têm sido apoiados e têm sido, mais do que isso, fundamentados pelo politicamente correto. Então, o politicamente correto tem se apresentado como um objeto de censura. Você não pode emitir uma opinião contrária daquela que eles querem que você tenha. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos bem isso. Em Êxodo, capítulo 32, nós vemos uma oposição de uma atitude politicamente correta e de uma atitude que nos remete ao amor bíblico. Os amigos bem conhecem a história de Êxodo 32, a famosa história do bezerro de ouro, quando o povo de Israel erege um bezerro de ouro e começa então uma festa idolátrica. Antes disso, Arão foi abordado pelo povo e concordou e apoiou a ideia que outrora foi trazida a ele. Nos versículos 1 e 2 nós vemos ele autorizando e pedindo para que as pessoas levassem até ele, joias para que ele pudesse então construir o bezerro de ouro. Arão teve uma atitude politicamente correta, porque não divergiu, tão somente concordou com a posição que o povo tinha tomado. Quando nós olhamos mais à frente no versículo 19, nós vemos então a posição de Moisés. Moisés quebra as tábuas da lei e demonstra reprovação acerca do comportamento do povo de Israel. É interessante nós percebermos que Moisés, com sua fala, com sua atitude de reprovação, ele na verdade não está contrariando ninguém pessoalmente, mas ele contraria e reprova uma atitude do povo. Se nós considerarmos o modelo atual do padrão moral que o politicamente correto nos impõe, nós entendemos que Arão tomou uma atitude amorosa com relação ao povo de Israel. Ele consentiu com a atitude da idolatria, com a ação idolátrica do povo de Israel. E Moisés foi o chato, aquele que reprovou a ação do povo. Mas quando lemos um pouco mais o texto, a partir do versículo 21, quando Moisés coloca Arão contra a parede e diz que mal esse povo lhe fez para que fizesse cair sobre ele tamanho pecado, nós vemos que a resposta de Arão é: bem sabes que o povo é inclinado para o mal. Então Arão se esquiva, ele não assume o seu erro, mas ele coloca a culpa no povo. E Moisés, no versículo 30 até o versículo 32, nós o vemos intercedendo em favor do povo junto a Deus. Então quem realmente amava o povo? Arão, que tomou uma atitude politicamente correta, ou Moisés, que reprovou o comportamento do povo, mas intercedeu pelo povo junto a Deus? O amor bíblico é completamente diferente do politicamente correto. O amor bíblico ele não se resume meramente a um sentimentalismo, pois bem sabemos, como está escrito lá em Jeremias 17:9,
que o coração do homem é enganoso, mas o amor bíblico é um princípio a ser observado. O amor bíblico é uma norma moral de conduta. O amor bíblico é um preceito que precisa ser observado e cumprido. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, nos diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Bem como Romanos 13, 10, que nos diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então esses conceitos precisam estar bem claros em nossas mentes. Porque se a sociedade vende o politicamente correto como sendo o amor, e nós lemos lá em 1 João 4,8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, a gente então entende que Deus seja conivente com todo e qualquer tipo de comportamento por ser permissivo. Na verdade, 1 João 4,8 tem um sentido muito mais amplo e profundo, além da permissibilidade. Quando falamos que Deus é amor, nós não podemos entender que Deus é permissivo, mas que Deus odeia o pecado. E o pecado é o descumprimento, a desobediência de sua lei. Esse é um dos motivos pelo qual o Calvário foi tão sacrificante para Cristo. Porque enquanto Cristo estava sendo crucificado, não foi só a dor física, não foi só a humilhação, a exposição, mas Cristo estava tendo naquele devido momento o contato com a consequência do pecado. O contato com a consequência do descumprimento da lei, que é a morte. Romanos 6,23. Sabemos bem que o salário do pecado é a morte. Então não importa o que o mundo rotule como sendo correto ou não. Seja corajoso e defenda uma posição bíblica através do amor. Deus é amor e precisamos viver para honrar de tal forma esse amor que guardemos os seus mandamentos e que vivamos para a honra e para a glória dele. Encerro a minha participação, encerro esse vídeo deixando um versículo que é muito significativo para mim. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É um versículo que todos nós devemos guardar em nossa memória e em nosso coração. Paulo fala aos Coríntios o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e acompanhe o Jovem Seminarista nas demais redes sociais. Fique por dentro, porque estamos trabalhando em mais materiais e certamente coisas boas virão por aí. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.